para trazer uma palavra que vai destravar você e a mim, que vai destravar a sua vida e vai prosperar você. Bem-aventurado é você que veio nesse culto essa noite, porque essa palavra vai te prosperar em 2021, o ano todinho. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu sei que eu vou usar muitos textos bíblicos, então eu peço paciência para os irmãos, para que os irmãos interajam comigo com os textos e tenha calma, porque se eu não usar os textos bíblicos, eu não trago a conscientização bíblica que você precisa ter a respeito desse assunto. Eu quero falar de um fundamento chamado primícias, e quero trazer isso na conotação de quem é o primeiro para você. Há anos atrás eu li um livro e o tema do livro era quem é o primeiro. E até parece que quando a gente aborda esse tema, fica muito parecendo que a gente está falando muito sobre dinheiro. E geralmente quem não é muito liberto financeiramente não gosta muito que toca nesse assunto. Já vou lhe adiantar, não é somente sobre isso, mas é também sobre isso. Porque quando Deus tem algo conosco a respeito desse assunto, Ele quer que nós o tratemos, não somente nesse quesito financeiro, mas em todas as outras áreas e aspectos, Ele como o primeiro da nossa vida. Você tem que fazer Deus perceber e entender que você está tratando Deus em todas as instâncias da sua vida como o primeiro. Deus é o primeiro para você, irmão. Tem certeza que Deus é o primeiro na sua vida? Biblicamente isso vem de Gênesis a Apocalipse, essa ideia e esse princípio de Deus, onde Ele quer uma aliança conosco, onde nós fazemos corretamente com que o céu entenda e que Deus entenda que Ele é o primeiro, Ele tem primazia na minha vida. Jesus disse isso. Jesus disse assim, olha, buscai em primeiro lugar, em Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o entorno vos será acrescentado. A ideia de Deus sempre foi que nós tivéssemos o reino de Deus, e a sua justiça e o Senhor como primeiro e único da nossa vida, porque é assim que Ele nos trata. É assim que Ele nos trata. E a respeito desse assunto, eu tenho que ter muita coisa para compartilhar, e eu gostaria de já ir abrir na Bíblia com você, porque isso se trata não apenas de um fundamento, mas de uma lei. E eu não sei se você sabe, lei é assim, lei é para ser obedecida. Quando você quebra o princípio ou quebra uma lei, a lei te quebra. Se você quebrar a lei aí de usar o capacete, e se você chegar a cair de moto, eu não sei, pode até morrer. Então você quebrou um princípio, e se não morrer, e a polícia te parar, você vai ser multado. Então assim, você quebrou um princípio, e o princípio automaticamente vai te quebrando. Biblicamente os princípios e lei bíblica são para ser cumpridos. E quando não cumprimos, esses princípios nos quebram. É por isso que tem gente que é crente e é quebrado. E não só na área financeira, mas em outras áreas também. Mas eu quero profetizar hoje, textos bíblicos, trazer revelação para você prosperar. A não ser que você não gosta. Prosperar não é só financeiro, mas prosperar é em toda a graça. E eu vejo que, eu conversando com Deus, eu falei para Deus, eu sou sincero com Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Está muito bom o som aqui em cima, por isso que eu estou perguntando. Está ótimo, tá? Eu estou dizendo isso para vocês porque, eu vou ser franco, eu não queria pregar isso aqui hoje. Mas Deus orientou e ordenou que eu pregasse isso, porque tem muita gente que está travada nessas áreas. Tem gente que nunca nem ouviu falar.
sobre esses assuntos. E eu quero compartilhar com vocês a partir do Antigo Testamento. A partir do Antigo Testamento. Você vai ver na vida de Caim e de Abel. Eu quero ler esse texto no capítulo 4 de Gênesis. E eu vou lendo os textos, à medida que eu for lendo, eu vou trazendo aquilo que é o entendimento para você. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no telão. Se o irmão for rápido no telão, ele vai colocar, você vai poder também acompanhar no telão e não se preocupe. Aí fica mais fácil para a gente andar. O texto vai dizer assim no capítulo 4 de Gênesis, você conhece a história, então vai ser fácil. Aconteceu, vamos lá? Capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, no fim de uns tempos, a mesma tradução minha está aqui no telão, tá? Pode ficar na liberdade para acompanhar o telão. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-se-lhe o semblante. As pessoas devem pensar que Deus não agradou de Caim ou da sua oferta, porque Caim trouxe uma oferta diferente em aspecto. Eu já vi pessoas dizendo que Abel trouxe algo que apontava para o Cordeiro de Deus, que apontava para Jesus. Na verdade, não é esse somente o aspecto da não aceitação da oferta do Caim. A não aceitação da oferta e do Caim, porque Deus não aceita apenas a oferta, aqui Ele não aceita também o Caim. Foi o que está escrito aqui no verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos. Há uma diferença muito grotesca aqui, ó. E Abel, por sua vez, trouxe dos primeiros, dos primogênitos. Tem uma tradução que diz dos primogênitos, das primícias, das primeiras crias das suas ovelhas. E tudo indica que Caim fez a sua safra. Tudo indica que Caim colheu primeiro, pagou tudo, acertou todas as contas e depois trouxe para Deus nos fins de uns tempos. Tem uma outra tradução que diz ao cabo de dias. Então aqui mostra não somente a revelação do peso que Deus dá para a oferta, mas revela o coração de quem entrega. Revela o coração de quem está entregando essa oferta. Porque lá no Novo Testamento tinha uma mulher, uma viúva, que entregou 2 moedinhas. E Jesus, a Bíblia diz que ele assentou ao lado do gasofilaço e começou a olhar aquilo ali. Então Jesus se importa não só com o quanto, mas como você entrega. E o como você entrega é a relação que o seu coração tem com Ele. O como você entrega revela para Ele a importância que você dá a Ele. Então isso é um fundamento bíblico. A forma que você faz, o como você faz para Deus, revela quem você é e como você trata a Deus. Então aqui Caim fez tudo primeiro, acertou tudo primeiro e depois, ao cabo de dias, foi resolver a vida dele com Deus. Então aqui nós aprendemos que devemos fazer não apenas o certo. Os dois fizeram o certo. Os dois foram e ofertaram. Um foi aceito, o outro não foi. Então os dois fizeram certo, as duas ofertas estavam certas. Deus também aceita as ofertas da lavoura. No entanto, um não foi aceito. Mas o texto vai dizer assim, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus pergunta para Caim. Todavia, procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta. Ele procedeu mal na relação que ele tinha de entrega do tempo, de como ele fez isso para Deus. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Então o Antigo Testamento, em relação às primícias, a essa importância do fundamento de quem Deus é para nós, se Ele é o primeiro para nós, é cheio de textos bíblicos. E você vai ver no Êxodo do capítulo 4, acompanhe comigo, Êxodo do capítulo 4, a partir do verso de número 21, você vai encontrar quando, na ocasião, Deus está chamando Moisés para ir ao Egito libertar o povo da escravidão. O povo de Israel estava escravo lá no Egito já há 400 anos. Deus levanta Moisés, chama Moisés e dá uma ordem para Moisés. E olha o que Deus vai fazer. Deus quer que você o trate como Ele te trata. Deus quer que você o vê como Ele te vê. E como é que Deus nos vê nessa questão de primazia? Veja bem como que Deus nos trata. Olha como Deus falou com o povo dele. 21, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que hei de pôr na sua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que ele não deixe o povo ir. Agora verso 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ei, Deus está tratando uma nação inteira na singularidade. Quem está entendendo? Deus está tratando um povo, um coletivo inteiro como singular. Deus está chamando de meu primogênito. Mas veja mais. Digo-te, pois, deixa ir meu filho. Por que Deus não fala, deixa ir o meu povo, deixa ir os meus filhos então? Deus está tratando por quê? Porque Israel para Deus é primogênito, é as primícias de Deus. Então se Deus trata o povo como as primícias de Deus, e Tiago fala isso, fala que nós somos as primícias de Deus também, é porque Deus quer ser tratado assim. E por que é que Deus está tratando o Israel como primogênito de Deus e não como um povo, como uma nação? Por quê? Porque isso tem a ver com a aliança que ele fez em Abraão. Em Abraão ele fez uma aliança, porque para Abraão Deus pediu o quê? O primogênito. Deus pediu Isaque, o seu filho, o seu primogênito, para sacrificar no Monte Moriá. E quando Deus pede para Abraão oferecer o seu primogênito, tem uma ligação profética com o Cristo. Deus só pede de nós, irmãos, que através das nossas atitudes, nós deixamos bem claro que Ele tem primazia na nossa vida. Deus não pede o segundo para você, Deus não pede o terceiro, Deus não pede o quarto, Deus só pede o primogênito. Ele só te trata assim porque é assim que ele deve ser tratado. Na relação que nós temos com Deus é de primazia para com Deus, porque Deus ele dá primazia para os seus filhos. E aqui você vai entender que Abraão, quando entrega Isaque, é uma figura de Deus entregando o próprio Cristo. E a Bíblia vai dizer isso lá no livro de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. Eu vou entrar depois no Novo Testamento para concluir, mas eu preciso preparar você para você entender. Então por isso que hoje eu peguei um tempo maior para que você compreenda, porque eu tenho que te abençoar com essa palavra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o texto vai dizer no verso de número 20: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primogênito dos que dormem, as primícias daqueles que dormem. Quando Cristo ressuscitou, você sabia que ressuscitou mais um bocado de gente com Ele? Quem já leu lá em Mateus 27? Em Mateus 27 fala que na ressurreição de Jesus,
uma porção de pessoas que morreram no Antigo Testamento, morreram naquela época, ressuscitou também, porque Cristo foi a primícia. Ele ressuscitou como primícia, como primeiro, como primogênito. Então Jesus foi o primogênito de Deus. Ele foi entregue. Quando Deus deu o filho dele, ele deu o primogênito. E o primogênito é o primeiro. É o único que pode ser entregue. Então, na relação que Deus quer conosco, Ele quer que você deixe bem claro para Ele que Ele é o primeiro e o único na sua vida. E aí, eu vou ler mais uns 2 textos do Velho Testamento para partir para a aplicação daquilo que eu quero no Novo Testamento, tá bom? Vou usar a base, porque a Bíblia diz assim, que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, o que acontece no Velho Testamento? O Velho Testamento é sombra daquilo que aconteceu no Novo. O Novo está no Antigo escondido. E o Antigo escondido está no Novo revelado. Você tem que entender que a Bíblia, ela é cheia de mistérios. Então você precisa desse pano de fundo para entender que em muitos casos você não está fazendo de Deus o primeiro lugar na sua vida. Tem uma série de coisas que é primeiro na sua vida, menos Deus. E eu vou provar isso biblicamente. Como nós tratamos de uma lei, eu vou ler a lei para você, Levítico 23. Dá um glória a Deus aí, porque hoje é uma mensagem mais diferente, vou usar muitos textos bíblicos, então você tem que ter glória a Deus para romper. Levítico 23, a partir do 9, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando entrares na terra que eu vos dou, e colherdes a messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas e 1 éfa de flor de farinha, asma de azeite para a oferta queimada, aroma agradável ao Senhor, e libação de vinho, e 1/4 de 1 rim. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espiga verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. O que Deus fez? Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, um dia após o sábado, o texto está dizendo assim, no dia imediato ao sábado, está escrito, no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. O que é o domingo? O domingo é o primeiro dia da semana. Você deve dar as primícias a Deus no primeiro dia da semana. Em toda a Bíblia você vai ver que esse tratamento se cumpre em todos os textos. Tudo tem a ver com o primeiro. Você vê, o sábado era um dia santificado ao povo. O sábado é que eles guardavam, mas Deus disse, olha, um dia após o sábado vocês vão trazer uma oferta de primícias a mim. E tem um detalhe interessante, ninguém come enquanto essa oferta não for feita. Está escrito aí. Ninguém come enquanto essa oferta não for feita. No verso 15 você vai ver, a oferta de primícia era feita 2 ofertas, porque tem uma prefiguração do Cristo. Contareis para todos vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeram essa oferta, o molho, a oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato do 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares. Então tinha uma oferta e tinha uma oferta de manjares que eles faziam 50 dias depois. 50 é Pentecostes. O que tem a ver isso aqui com Cristo? Tem a ver o seguinte, que Cristo é as primícias de Deus. E Cristo, agora, essa oferta era feita quando Cristo ressuscita. Aí, mais 7 semanas, 7 sábados, um dia após esse 7º sábado, que é um domingo,
acontece a festa de Pentecostes. Então era uma festa que durava um período de 50 dias. Jesus ressuscitou e na 7ª semana, no 7º sábado, quando se encerra o 7º sábado, um dia após, a Bíblia diz que Jesus vai ser assunto aos céus e eles vão fazer uma celebração chamada a festa de Pentecostes. Nessa festa de Pentecostes existe uma celebração. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus enviou o seu Espírito Santo. Presta atenção, Cristo é a primícia daqueles que vão ressuscitar. O Espírito Santo é a primícia da igreja. E ele foi entregue como primícia para a igreja. Nesses período de 50 dias. E o que eu creio que Deus quer fazer aqui, falar conosco, é sobre esse aspecto de que ninguém podia comer ali, enquanto a oferta não fosse feita. Aqui, tudo bem, há um ensinamento, irmão, na relação que Deus tem com o povo. Porque a necessidade básica mesmo nossa é a comida. Se falta comida, aí a crise aumenta. Pode faltar qualquer outra coisa, mas comida. E a pandemia aí, tudo bem, está todo mundo tá até meio fortinho, porque não faltou comida. Então Deus, Ele está colocando algo que você dá muito valor, que é a questão do seu sustento, do seu organismo. E aqui o povo, enquanto não contribuísse, não podia comer. E essa é a relação que Deus quer conosco. Nós temos que ver qual é a prioridade, quem é a prioridade na nossa vida. E esse livro que eu li do Mike, eu falo no nome dele agora, ele diz assim, olha, se eu te der aqui, fizer aqui uma fila indiana de moedas de R$1, 1, 2, 3, 10, o dízimo dessas 10 é uma. Qualquer uma que eu pegar é 10% de 10. Qual delas eu devo dar para Deus? Qualquer uma, porque é 10% qualquer uma. Então, eu quero ensinar você a prosperar. Eu não quero, irmão, esse ano eu não preguei nenhuma mensagem durante o ano inteiro. E eu também não estou fazendo isso aqui para te pedir dinheiro. Você é fiel, essa igreja é uma bênção. Eu não trago gente aqui para ensinar sobre finanças. Eu quero te ensinar um princípio de como você trata Deus. Deus está querendo dizer aqui para nós, nós comemos primeiro, nós nos fartamos primeiro, e aí depois que está tudo resolvido, nós temos que, a primícia quer nos ensinar a importância entre aquilo que eu dou a Deus e aquilo que eu tenho para Deus, o tudo ou sobra. A mulher que tinha as moedinhas, as moedas eram insignificantes, as moedas não pagavam o custo operacional. Se uma igreja tivesse um custo operacional para fornecer maquininha, coisa e tal, ela não pagava. Mas Jesus falou que era a melhor, que ela tinha dado a maior também. Um monte de gente rico deu também. Como que uma oferta daquela pode superar as outras? Está na relação do tudo, ou daquilo que sobra. E se Deus é o primeiro para mim, e eu não estou dizendo só na relação do dinheiro, mas se Deus é o primeiro para mim, eu não posso dar o que sobra. Porque se Deus é o primeiro para você, como que você dá o que sobra para Deus? Revela que Deus não é primazia na sua vida. Se você, durante o ano todo, eu não sei quantos cultos a gente tem presencial por ano, mas durante o ano todo, se você vem aí 90% dos cultos, se você congrega, ou então você vem em todos os cultos, e aí você vem atrasado, você está demonstrando que isso não é tão importante. Se você está no culto
e levanta para tomar água 3, 4 vezes na hora da palavra, você está provando que isso não é tão importante. Cristo não é o primeiro para você. Tem coisas que estão na frente. Pastor, mas eu estou morrendo. Tudo bem, casos excepcionais é uma coisa. Mas eu acho que 30, 40 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Não é pecado você investir em você. Eu também não. Mas quando eu compro, exemplo, quando eu compro uma botina de R$800 e reclamo quando o pastor pede uma oferta de 10, ou qualquer outra pessoa, um propósito de 20, eu falo isso, irmãos, e a gente tem que inevitavelmente tocar no dinheiro, mas eu não quero que você se irrite com isso, eu quero que você seja ministrado. Porque quando a gente pensa em valores e importância, a gente pensa nisso. E Deus fez questão de tratar isso a Bíblia toda. E nós não estamos prosperando porque nós estamos tratando as nossas questões primeiro. E às vezes a gente até prospera, mas é porque... Mas era para prosperar mais. Sabe o que, o texto bíblico vai dizer? Lá quando eles entram na terra em Josué... Agora eu li, quando eles entraram na terra, nem comer eles puderam antes de fazer a oferta. Deus não queria que eles comessem. Mas quando Josué entra com aquela turma e atravessa o Jordão, tem um negócio interessante lá. No capítulo de número 6, você vai encontrar, eles vão se deparar com a primeira cidade, a cidade de Jericó, a cidade fortificada das muralhas. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aquela era a primeira cidade. Sabe o que Deus orientou sobre a questão da primeira cidade? Deus quis para ele. Deus não deixou Jericó para ninguém. Aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Olha o que Deus vai falar, Josué 6, verso 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela na casa, porque ela escondeu os mensageiros que nós o enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não vos tomeis. Assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Deus falou assim, olha, quando vocês entrarem lá, conquistarem a cidade é condenada. E tudo que tiver lá dentro, acaba com tudo. Então a primeira cidade, vocês vão conquistar e vocês vão acabar com tudo. Essa primeira vocês vão entregar para mim. Por quê? Porque nessa primeira que vocês vão desatar uma unção de conquista para as outras. Quando você consagra o seu primogênito, quando você consagra as suas primícias, você está dizendo para Deus, Deus, eu estou te dando a importância, você é o primeiro na minha vida, e todas as outras bênçãos que virão após essa que foi consagrada primeiro, todas essas outras serão consagradas também. Quando você consagra o seu primeiro filho, você está declarando que os próximos filhos que porventura sua mulher tiver e você, eles serão também do Senhor. Quando você consagra lá o molho, lá eles falam, aquele molho, eles colhiam, ele levava o braço assim e cortava com o cutelo. Esse primeiro molho da colheita, quando eles entraram na terra, esse primeiro molho, essa braçada você leva para o sacerdote. O sacerdote vai abençoar. Vocês não comam enquanto vocês não abençoar isso, porque disso vai depender o restante todo da colheita. Você quer colher, irmão, em 2021? Eu estou te dando, eu vou trazer uma chave para você prosperar aqui. É a chave para você prosperar. Vocês conhecem o nosso trabalho. Esse trabalho aqui é um trabalho, essa obra aqui é uma obra que não defrauda ninguém. Nós somos sinceros naquilo que nós fazemos aqui. Nós temos prestação de conta. Essa igreja está aqui construída até agora, não deve nada. Temos um nome bom dentro dessa cidade, para a glória de Deus e pela vida dos membros que entende esse princípio. E eu não tenho dificuldade de ensinar isso para você essa noite, porque eu quero desatar uma unção de conquista na sua vida. Você ainda não conquistou tudo não. Tem muitas pessoas que estão emperrado. Seu negócio não está tão bom ainda não. Vai ficar. Você crê nisso? Levanta a mão para receber. Olha o texto que diz, ó, verso 19. Porém, prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Sabe o que Deus está falando? Essa cidade é condenada, mas a prata, o ouro, o tesouro, tudo que tem aí é meu. Deus pediu para ele.
Deus falou, não é para ficar com ninguém. Aí teve um tal de Acã, eu não vou deter nele aqui, lá no capítulo 7 de Josué, um tal de Acã. Pegou a prata, pegou capa babilônica, colocou o olho gordo em cima de umas coisas condenadas e levou para dentro da tenda dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ordenou, chame Acã, leve ele para o meio do arraial, faça ele dar glória a Deus e depois executa ele. Ele morreu na frente do arraial, porque tocou naquilo que não era dele. Tocou naquilo que não era dele. Olha o verso 24. A cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Entregaram tudo para Deus. Entregaram tudo para Deus. Eu quero ler um último texto do Antigo Testamento, que está em Ageu, dos profetas menores. Ageu fica escondidinho na Bíblia, você pode acompanhar no telão. Vocês entendem que aqui ele estava dando a primazia. Aleluia, igreja. Quantos podem dar uma glória a Deus? Ageu capítulo 1, acompanha comigo a leitura. Verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em vossas casas apaineladas? Apaineladas é de fino acabamento. Enquanto esta casa permanece em ruínas, o povo voltou do cativeiro e estava reconstruindo o templo do Senhor. E esse templo ficou parado 18 anos, cheio de mato, cheio de construção parada, tudo. E o povo tudo prosperando e construindo as casas deles, apaineladas, de fino acabamento. Sabe o que Deus viu com isso? Deus viu que o povo estava dando importância mais para as coisas dele do que para de Deus. Vamos ler o texto, irmão. Eu estou dando a Bíblia para você. Aí o 5, por causa disso, por causa dessa questão que vocês estão construindo as casas de vocês primeiro, e não é pecado, mas vocês estão dando a primazia para vocês, e não para a minha casa, para as coisas de Deus. Olha o que estava acontecendo com o povo, e o povo estava achando que é o diabo. Tem muita gente que está aí em crise, mas está pensando que é o diabo, e não é o diabo não. Olha aqui para você ver, isso é uma lei, quando você quebra uma lei de primícia, você está quebrado. Ora, assim diz o Senhor, verso 5, o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar num saquitel furado, um lugar de insuficiência. Eles estavam começando a viver um lugar de insuficiência. Começaram a construir para eles, e deixar as coisas de Deus de lado. E aí Deus agora começou a corrigi-los. Aí 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Emprestastes a muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Olha, por quê? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, porque por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Verso 11, olha o que Deus falou para eles. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quem fez vir a seca, irmão? Foi o diabo, foi o devorador. Irmão, tem um negócio que o crente tem que achar um culpado. É o capeta, é o cunhado, é a sogra, é o inimigo, é o pastor, é não sei quem. Não é não, irmão.
Nós temos que ver como é que nós estamos tratando o Senhor. Nós precisamos entender como nós estamos tratando a Deus. Se Deus é o primeiro da nossa vida ou não. Se Deus está sendo o primeiro ou não. Então, essa questão de dar primeiro para Deus, louvar primeiro a Deus, cultuar primeiro a Deus em todos os aspectos, colocar a obra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, é uma questão de sobrevivência. Deus não quer aquilo que é amaldiçoado. Olha, Deus não quer o segundo, o terceiro, o quarto. Sabe, na lei era o seguinte: tinha os animais que eram impuros, que não servia como oferta. Por exemplo, o jumento não servia como oferta. O que a lei dizia? Quando você entrar na terra, você vai trazer a sua oferta. Porém, do jumento, você traga a oferta dos seus primogênitos. Mas o jumento, como ele era imundo, não servia para Deus. No lugar do jumento, você coloca um carneiro, um cordeiro. Se você não tiver cordeiro, sabe o que a lei mandava fazer? Quem sabe? Chegava na nuca do jumento aqui, desnucava, diz a Bíblia, desnucava o jumento e jogava fora. Você pode até não entregar, mas também você não pode ficar. Talvez você não tenha, tudo bem, mas se tiver, não pode mexer. Dado o nível de importância, irmão, não estou te cobrando nada, é dado o nível de importância. Você pode até não ter, Deus entendeu. O jumento ele não aceita. O que faz com esse jumento? Desnuca ele, arranca a cabeça dele fora, joga fora. Isso não serve para mim. Agora, se tiver um cordeiro, oferece no lugar do jumento, porque eu vou me agradar dessa oferta, diz o Senhor. Então é muito sério quando tratamos Deus com aquilo que nós temos, com nossa vida, com nossas finanças, com tudo. O povo aqui estava construindo a casa dele. É pecado construir casa? Não, mas eles estavam ganhando dinheiro, o dinheiro estava indo por água abaixo. Eles estavam ganhando dinheiro, colocando um saquetel furado e não estavam entendendo. E eles estavam questionando Deus. E aí Deus falou: sabe por que está acontecendo isso? Porque ao invés de vocês cuidar, buscar madeira, trazer a provisão e construir a minha casa, vocês estão fazendo primeiro a de vocês. Vocês não estão dando a primazia para mim, porque quando vocês derem a primazia para mim, eu vou me agradar tanto disso, que as suas casas serão consequências. Você vai trabalhar com muito mais facilidade para construir a sua. Porque há uma diferença aqui no texto de Ageu entre propósito e consequência. A primícia ela tem um propósito, só que ela tem uma consequência quando ela não é direcionada. E eu nem estou tratando do assunto, irmão, como um ritual do Antigo Testamento. Eu não quero falar isso. Eu não quero implementar aqui um sistema de primícia diferente do dízimo, porque eu entendo que o dízimo está junto com a oferta e a primícia que você entrega. Eu quero crer que você entende o princípio, e as primícias suas, elas entram nisso que você faz. Eu quero crer nisso. Agora, tem gente que traz primícia. Ele dá o dízimo, dá a oferta e traz uma primícia ao sacerdote. E eu o abençoo. Aqui dentro tem gente que faz isso. Faz porque entende que deve fazer isso. Me abençoa com isso. E eu o abençoo também. Agora, não estou implantando isso no coração de ninguém. Porque eu entendo que o seu dízimo, quando você tira o primeiro, é primícia. A oferta que você faz quando você tira é primícia. Aquele dia que você passou aqui, ofereceu uma diária de serviço no trabalho da construção, aquele dia que você evangelizou, quando você foi chamado, você foi o primeiro a chegar. Você tratou Deus, sempre você está em primeiro. Quando foi chamado para fazer aquela comida, você veio com prazer em primeiro. Você não veio daquele jeito assim, de novo. Lá vou eu de novo para esse culto. Lá vou eu de novo para essa célula. Terça-feira, chegou, credo. Aí lá vai esse pastor falar de novo disso. Misericórdia da vida dele. Credo, esse monte de texto bíblico.
para falar de oferta e de dízimo. Quer ver? Não estou falando de oferta e dízimo não, irmão. Você já dizimou, ofertou aí, ô meu irmão. Estou falando de quem é o primeiro na sua vida. E quando Deus exige isso, Deus exige com muito rigor. E às vezes você vai pensar que é o diabo que está te amaldiçoando, e não é. É Deus que está querendo te ensinar a passar no caminho da prosperidade, e você não passa. Você vai terminar esse ano, você vai passar uma borracha em algumas coisas que não serviram e que impediram a sua prosperidade, porque eu quero ver você nadando na prosperidade bíblica. Você para de negar que Deus não é o primeiro, porque, olha irmão, todas as nossas atitudes, às vezes, demonstram que Deus não é o primeiro. A maioria das nossas atitudes demonstra que Deus não é o primeiro. Eu quero ler um texto com vocês, que está em Lucas no capítulo 14. Jesus falou isso. Jesus, ele trouxe esse entendimento. Lucas capítulo 14. Ele disse assim no verso 25, 14 e 25 de Lucas: as multidões o acompanhavam, e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é isso aqui? O que você entende por esse versículo aí? Se alguém vem a mim, quer ser meu discípulo, né? E não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida. Essa questão de aborrecer não é porque você vai ficar intrigado com todo mundo, não. É que você vai dar a primazia para Cristo. É que você vai dar a prioridade de toda a sua história para Cristo. E tem gente que está do seu lado e não vai entender isso. Por isso que vai se aborrecer. Aí você fala, eu vou para o culto. Eu falo, e de novo? Quem está do seu lado? Você fala, eu vou para a campanha. De novo? Você virou beata? Você virou... O que está acontecendo? Eu vou para a torre de oração. Misericórdia, de novo? Eu conheci um irmão que disse que ele estava preenchendo o cheque dele para dar dízimo. E aí chegou um irmão e fez assim: o que é isso aí? Ele falou, meu dízimo. Por isso que os pastores andam tudo bonitinho, arrumadinho. Vai ficar largando ser bobo. Olha para você ver. Se você não estiver disposto a aborrecer algum tipo de pessoa que está do seu lado para seguir a Cristo, você não vai seguir, meu irmão. Você não vai seguir, você vai fazer a sua vontade, a vontade das pessoas, você não vai entregar o primeiro para Deus, nunca. Nunca. Ó Cristo falando aqui, ó, Cristo quer ser o primeiro na nossa vida, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28, pois qual de vós que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiramente a calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Consciência de quem é o primeiro. Ele não chama você para analisar essa causa sem pensar. Deus não nos chama para uma palavra dessa para não fazer você pensar. Ele está dizendo assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, às vezes vai até ter que aborrecer outras pessoas e até a própria vida dele. Fala assim, poxa vida, hoje eu não queria ir fazer essa obra. Sabe por quê? Porque tem outras coisas para fazer. Tem tanta coisa boa para fazer por aí. E eu não queria fazer isso, mas vou ter que ir. Então você está aborrecendo a sua própria vontade para cumprir o propósito. E quando você cumpre o propósito de fazer Deus na sua vida o primeiro em todos os aspectos, Deus prospera você com as consequências dessa atitude sua. E isso não é sem pensar, não. Eu não estou pedindo para você fazer nada com Deus sem pensar. Ele mesmo falou, olha, qual é de vocês que vai construir e não senta e põe na ponta da caneta e calcula o que vai gastar? O que Jesus está dizendo? Você quer andar comigo? Você quer fazer de mim o primeiro na sua vida? Então senta e calcula.
senta e calcula, porque para andar comigo tem que calcular. Para andar com Cristo e para fazer de Cristo o primeiro, tem que fazer cálculo. Está escrito. Está escrito, tem que fazer conta. Verso 32, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Ele está dizendo assim, ó, vamos ver o 30. 29 nós lemos, que precisa fazer cálculo. 30, está dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar. Vai passar gente lá, vai tirar sarro. Vai falar assim, aí, começou a andar com Deus e não deu conta. Diz que converteu. Aí. Diz que era crente. Começou. Construiu até um pouco. Mas não fez cálculo. Agora está aí, desviou. Falou que Deus era o primeiro. Com a Bíblia debaixo aqui do braço, para lá e para cá, e agora está aí. Então vai se tornar escárnio. Ou você faz de Deus o primeiro na sua vida, ou então você faz cálculo para ver, ou então não vai. Porque se começar, tem que ir até o final, fazendo de Deus o primeiro. Sabe quando você entende que o que Deus te dá, Ele te dá por causa da obra de Deus, fica mais fácil de viver a vida. Quando você entende que o que Deus te dá, Ele está te dando por causa do reino de Deus, aí fica bem mais fácil. Tem muita gente aqui que vai pegar essa chave aqui, e o ano que vem nós vamos contar os testemunhos dessa palavra que vai desatar a sua unção de conquista. Josué só conquistou as outras cidades porque ele sacrificou Jericó, e porque ele pegou o ouro, a prata e aquelas coisas que estavam ali, e ali derreteu, e aquilo ali fez, aqueles ornamentos colocaram no templo do Senhor, e falou, isso aqui é de Deus, ninguém mexe, e quem mexer está morto. O Acã morreu, porque mexeu. Então Jesus nos chama para isso. O Novo Testamento difunde o princípio, e não o ritual do Antigo Testamento, de entregar apenas para o sacerdote. Por exemplo, Romanos 11:16, coloca na tela esse Romanos 11:16, porque eu já estou no final. Romanos 11:16 diz, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se a sua oferta, se a sua vida, se as suas primícias, se o que indica o seu coração for santo, o restante todo será. Quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, ele está falando o seguinte, toda a sua descendência será abençoada. Nós fomos abençoados por causa disso, por causa da entrega do primogênito. Nós fomos abençoados porque Deus, quando Ele foi entregar, Ele entregou Jesus. Deus podia falar, eu vou dar um anjo. Um anjo eu dou. Eu conto uma experiência para vocês. Uma certa feita, eu fui arrecadar donativos, e uma pessoa, não foi aqui em Araputanga, tá? Não foi mesmo. Cheguei em das pessoas que foram entregar um donativo, nós estávamos com a caminhonetinha, aquela gaiolinha, e o homem falou assim, eu não tenho não. Aí quando a gente estava quase querendo sair, ele falou, tem aquele bezerrinho ali, pega para vocês. Quando eu olhei assim, parecia um cachorro. Estava eu e o outro pastor, assim, nós coçamos a cabeça na hora, irmão. Falei, pega ou não pega? O cara falou, pega, o cara deu, né? Mas nós estávamos com medo de pegar o bezerro e ele morrer dali até na caminhonete. Diante de Deus, eu não estou exagerando. Nós pegamos aquele bezerrinho que parecia um cachorro, magro, cheio de estria, cheio de clima, bagunçado. Tudo cheio de carrapato, bem assim, guacho. Ele não estava querendo mais dar mamadeira para o bicho, que estava dando trabalho demais para ele criar, ele sabia que ia morrer, então ele entregou, descartou para nós levar. Nós pegamos ele ali. Quando nós chegamos, tinha uma irmã que cedeu um pasto para a gente juntar as nossas bezerros, os bezerros que a gente ganhava, para construir. Quando nós chegamos lá, que deixamos o bezerro lá, o bezerro sumiu. Aquele bezerro não estava dando conta de andar. Nós fomos atrás de outras coisas. Quando voltamos lá, procuramos o pasto, o piquete inteiro, e o bezerro sumiu. O bezerro veio.
Rapaz, virou um ninja, aquela fumacinha que dá assim, tchum, some. O bezerro sumiu. Eu olhei para o outro irmão e falei, Deus fulminou esse bezerro. Deus não aceitou, Deus não aceita cordeiro manco. Rapaz, no meu coração, se fosse dar para mim, eu não queria. Imagina Deus. Mas aí, aquele homem não tinha obrigatoriedade de dar nada. Ele não precisava dar nada, ele não tinha obrigação de dar nada. Mas para que ele foi dar aquele negócio? Um bezerro esquisito. Ou a barriga cheia de verme, assim. Um trem mais feio do mundo. Vê se Deus merece um negócio desse. Certa feita, eu era seminarista em Belo Horizonte, eu era o zelador do seminário. Posso nem falar os nomes, está filmando tudo. Aí eu de vez em quando eu estava no seminário e eu era o zelador ali do pátio da igreja toda. E uma irmã da igreja ligou para a governanta da igreja lá, a nossa chefe, e disse assim: eu estou terminando uma construção aqui na minha casa, uma reforminha, e eu tenho um monte de coisa que serve para a igreja. Ela falou, tá bom. Era longe demais, teve que gastar um dinheiro, pagar um frete de uma caminhonete para buscar esse negócio lá. Quando chegou colchão urinado de cachorro, colchão velho faltando os pedaços. Chegou ripa, pedaço de pau, tijolo quebrado pelo meio. Chegou areia misturada com brita, só um restinho de um canto, cimento endurecido. Quer dizer, resumindo, chegou entulho de construção para nós jogar fora. A mulher, acho que não queria pagar o papa entulho, pegou a igreja. Irmão, isso é espírito de miséria. Isso é falar para Deus que Deus não, isso é um absurdo. E eu não quero que você, eu não estou dizendo aqui que alguém aqui faça isso. Eu só estou dando alguns exemplos de que muitas pessoas tratam Deus assim. E não é o seu caso, talvez não seja o seu caso. Mas Deus não gosta desse tipo de tratamento, porque Ele te trata como primogênito. Ele, quando olhou para Moisés, diz: Moisés, você vai lá falar com o faraó, ele vai estar com o coração duro. Você chega lá e fala assim: solta o meu primogênito. Sabe quando você estava escravo nas garras de Satanás? Sabe como é que Deus falou? Eu vou enviar Jesus para soltar o meu primogênito. Ele vou mandar o meu primogênito para tirar você das garras do inimigo. Eu estou te mandando lá para soltar o meu filho. É assim que Deus agiu comigo e é assim que Deus age com você. Quando Deus vai te libertar, quando Deus vai te resgatar, Ele te trata como filho. Ele diz assim: você é o meu primogênito. Está vendo? Ele olha essa igreja, essa multidão de gente sentada aqui, Ele fala: aqui está o meu primogênito. Nós somos o povo de um amém só, de um só aleluia, de uma só palavra. Nós para Deus somos o filho amado de Deus, nós somos as primícias de Deus, nós somos o povo eleito de Deus. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios, no capítulo 16. Olha o que o texto diz. Então não são textos isolados do Antigo Testamento, não. Estou indo na Bíblia agora, no Novo Testamento também. Olha o Coríntios 16, 1 Coríntios 16, já estou a ponto de terminar. 1 Coríntios 16. Diz assim o texto, o apóstolo Paulo falando: quanto à coleta, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Quanto à coleta, para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Agora vai ver. Vê o que ele ordenou às igrejas da Galácia. No primeiro dia de semana. Não tem negócio de segundo, terceiro dia. Nunca teve. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Eu já li várias vezes, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não tem como. Isso aqui é um seminário. Eu estou dando aqui em meia hora algumas bases. Isso aqui é um seminário. Isso aqui tem que fazer um seminário para grupo fechado, para explicar para você a lei das primícias. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam isso, coletas quando eu for. Paulo falou: quando eu chegar aí, eu não quero que vocês fiquem na correria, pegando um pouquinho de um canto, um pouquinho do outro, para fazer a oferta, não. No primeiro dia da semana, vocês juntam a parte. Ganhou essa semana, então tira a primícia, põe aqui. Na outra semana de novo, no primeiro dia de novo, põe aqui. Na outra semana de novo,
põe aqui. Na outra semana de novo, separa, põe aqui. Quando eu chegar aí já está tudo pronto. Foi assim que eu ensinei as igrejas da Galácia. Isso aqui é dar prioridade para Deus. Isso aqui é de Deus. Eu ouvi um testemunho de um dos irmãos aqui, uma vez, e eu nunca ensinei isso aqui. Sabe como é que o irmão faz? O irmão calcula aproximadamente de quanto ele vai ganhar naquele mês, ele chega, faz o dízimo antes de ganhar. Quem é que ensinou esse irmão a fazer isso? Um dia o irmão falou assim: pastor, tem um monte de gente que tem inveja de mim. Eles não entendem porque que eu prospero. Eu falei: nem vai entender, porque eu nem sabia que você fazia isso. Ele calcula, e se faltar, se ele ganhar mais, sabe o que ele faz? Ele pega e inteira no final do mês. E se passar, ele deixa como oferta. Ele trouxe o dízimo dele antes dele ganhar. Ele dizima antes dele trabalhar e ganhar. Ele dizima um mês antecipado. Fez por conta. Ele fez porque ele quis. Ninguém ensinou isso. Isso aí é um princípio bíblico de primícia. Ele está dando o dízimo dele como primícia. Agora, às vezes a gente não vai no culto porque não tem uma roupa nova. Às vezes a gente não serve a Deus por causa de um detalhe. Você está comendo a semente. Se você comer a semente, daqui uns dias você não vai ter para plantar. E com Deus, só serve se for primeiro. Quando você vai orar, quando você vai adorar, quando você vai abençoar alguém, veja bem o que você está fazendo e como você está fazendo. Sabe aquele dia que você reclama do culto? Tem gente que fala: o culto hoje foi fraquinho, hein? Não gostei muito não. Pois é, o nível do culto que você ofereceu para Deus, porque o culto aqui não é para mim. Se eu venho prestar um culto aqui, o culto é para quem? Para quem que é o culto? Ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. O culto é para Deus, não é? Agora, se eu não dei conta de gostar do culto, você acha que Deus, o culto que era para Deus, Ele gostou? Se eu não dei conta de gostar do culto, imagina esse culto que foi feito para outra pessoa, que é Deus. Calcula se Ele gostou. Qual é o culto que eu estou querendo oferecer para o meu Deus? Qual é o nível de relação que eu estou tendo com Ele? O que eu estou oferecendo para Ele? O que eu estou dando para Ele? Qual é o nível do meu louvor? Ah, quando eu estou na porta atendendo os meus irmãos, que jeito que eu estou atendendo? Que jeito que eu venho para o culto? Que jeito que eu adoro o Senhor na casa dele? Que jeito que eu oferto? Rapaz, esqueci. Era para ter trago. Paulo falou: não, você vai juntando semanalmente, porque quando eu for aí não é para ficar fazendo isso na hora não. É todo primeiro dia da semana, vai juntando a parte. Como é que você atende as pessoas aí? Como que você é um obreiro na casa de Deus? Você se preocupa? Eu acho bonito. Nós plantamos umas 2 palmeiras aqui do lado. Elas estão com a raiz meio frouxa e choveu no dia. E não tinha colocado uma estaquinha para segurar, elas tombaram naquele primeiro vento que deu. Várias pessoas começaram a passar, os irmãos aí ligar e tal. Está preocupado? Está preocupado? Agora tem gente que às vezes vem na igreja, passa, tem um copinho descartável no chão, fala: ixi, estou dando meu dízimo aqui, mas não estou nem limpando. E ele passa, ainda chuta e não pega. Irmãos, nós precisamos entender o que é que nós estamos oferecendo para Deus. Que tipo de coisa, não só o dinheiro, mas que tipo de oferta. Por quê? Porque as primícias é de Deus, tem que ser primeiro.
não pode pegar. Lá eles não puderam nem comer antes de oferecer a oferta. Lá no tempo de Ageu, no período da construção, eles estavam construindo a casa. Deus falou com eles: vocês estão sofrendo, o dinheiro de vocês não está dando, é por isso. Vocês estão dando importância mais para as coisas de vocês do que para as minhas. Quando eu fui para casar, e eu encerro com isso. Quando foi no meu casamento em 2001, o meu pastor Fernando é um discipulador tremendo. E eu morava dentro de uma casa, dentro de uma obra, casa de recuperação. E eu morava internamente, eu era obreiro interno. E eu não tinha nada, irmão, para casar. Eu só tinha fé. Nada, vezes nada, não tinha salário, não tinha nada. Eu era voluntariado lá. Deus me recuperou lá dentro e eu senti o chamado de Deus, fiquei lá. E estou até hoje. Quando foi para... Aí o pastor falou assim, a partir da semana que vem você pode pegar algum serviço para trabalhar, porque você quer casar. Eu não tenho dinheiro para te dar. Se vira. Eu falei, meu Deus, é verdade. Aí a realidade bate, né? A meninada que quer casar aí, meu filho, tem que ter um dinheirinho, tá? As meninas que vai casar, eu mandar uma olhadinha nesses rapazinhos aí, que os rapazinhos, você vê se eles dão conta de cuidar de vocês. Para depois vocês não ficarem nessa pindaíba, porque um cabelo comprido custa quanto? Um cabelão assim com mechas, com as coisas tudo certinho, fica quanto? Fica uns 300 conto, só para fazer um negócio, que eu sei que fica. Aonde? Então, irmão, cuidado, se você quer casar, você já faz conta. Certinho para ver se vai dar certo. O camarada não vê se ele é dizimista, ofertante, primicia, essas coisas assim, se ele está entendendo isso aqui que eu estou falando. E aí quando eu fui casar, não tinha nada disso aí também. Eu também não tinha nada. Casou comigo de doido que é, mas não tinha nada. O pastor falou, a semana que vem você está liberado para você ir trabalhar. Eu falei, tá bom, mas eu sei trabalhar, eu aguento trabalhar e vou. Conversei com um dos irmãos da igreja que tinha uma padaria. O irmão falou, te arrumo o serviço, vai. Que hora começa? Lá para as 7 horas? Ele falou, não, 4h30 você chegando lá. Eu falei, não, é doido, rapaz, que serviço é esse? É de Deus, não? Ele falou, não, você chega lá umas 5 e pouco, tá bom. Resumo, depois ele me deu a chave para abrir essa padaria. Então eu que cheguei, o primeiro que chegava lá. De bicicleta. Um frio, na época do frio, tinha que comprar aquelas toucas de ninjas, parecia e saía. O pastor foi orar de madrugada e me viu saindo. O pastor falou, quer casar, né, bichão? Então vai. Falei, beleza. E antes desse dia, ele falou, a semana que vem você pode pegar o serviço. Antes de eu pegar esse serviço, naquela mesma semana, o que o pastor falou? Chegou na segunda-feira, eu prontinho para ir procurar o serviço, que o irmão queria que eu fosse ver o serviço. Aí o pastor falou assim, tem o quarto do Mateus e do Davi para pintar, você podia fazer ele para mim. Eu falei, rapaz, mas o senhor não me liberou para eu procurar serviço, pastor? Aí o pastor olhou para mim e falou assim, cuide das minhas coisas que eu cuidarei da sua, diz o Senhor. Eu falei, credo. O homem me liberou, agora está mandando eu cuidar das coisas dele, do Senhor e dos filhos dele. Aí eu falei, mais uns 3 dias eu acho que eu pinto os 2 quartos, tá bom. Inventaram uma tinta emborrachada lá, eu fiquei mais de uma semana naquele quarto. Não saía de lá de dentro não saía. Até chorei lá dentro. O pastor falava assim, ué, você está enrolando demais nesse quarto, meu irmão? Eu falei, não, pastor, isso aqui não sai daqui. Tá, tudo bem. Quando terminei, o irmão que me ligou. Você está precisando de serviço? Eu falei, tô. Ele falou, eu tenho um serviço para você. Foi assim que eu arrumei. Mas era para sair de madrugada, mesmo assim. O irmão... Eu entendi que, enquanto eu cuidava das coisas de Deus, não era só do pastor, não. Eu estava servindo o pastor e os filhos dele, mas eu não estava servindo só na pessoa dele, estava servindo a Deus. Porque quem olha para Deus serve as pessoas. Como é que você vai servir a Deus aqui na terra? Como? Tem gente que fala, eu sou servo de Deus, pastor. O que você é, meu irmão? Eu sou servo de Deus. Aí o irmão está morrendo, a míngua, precisa de R$50, ele não põe a mão no bolso. E serve a Deus. Só que Deus não precisa de R$50, quem precisa é o irmão que está morrendo a míngua.
Não me diga que você serve a Deus se você não serve os outros. Porque se você vier com essa conversinha que serve a Deus e na hora que os outros precisam você não ajuda, você não serve nada. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, a nossa prioridade, quando nós fazemos isso. Cuida das minhas coisas, eu termino essa palavra dizendo que eu vou cuidar de vocês em 2021. É crise, é não sei o que, mas eu vou cuidar das coisas de vocês, diz o Senhor. Não se preocupe, descanse a sua vida, descanse a sua cabeça, descanse o seu coração. Eu estarei cuidando de você. Se você colocar Deus em primeiro lugar, no dinheiro, na oferta, na oração, no jejum, no culto, no compromisso. Uma vez eu faltei uma ceia para assistir Corinthians e Palmeiras. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia com Deus. Eu dizer que sou crente e fico assistindo Corinthians e Palmeiras no dia da ceia. Isso aí faz muito tempo, tá, irmão? Eu era solteiro ainda. Você não pensar que foi esses dias aí. Já imaginou? Às vezes você não congrega, às vezes você não faz a obra de Deus, mas não é porque você está apavorado não, tumultuado demais não, é porque você não quer. É porque você não quer. Sabe o que você quer? Você quer criticar os outros. Você quer olhar para os lados. Você quer fazer a mesma coisa de Caim lá. O Caim ofereceu e viu que o outro foi aceito. Ele ficou com inveja, ainda ficou bravo com o outro. Tem gente que não faz e não quer que os outros façam. Aí quando os outros fazem, sabe o que ele faz? Isso aí é um puxa-saco do pastor, que Deus me livre. Isso aí só fica na casa do pastor, enchendo as paciências. Isso aí é panelinha do pastor, isso é parente do pastor, isso é irmã do pastor, vó do pastor, tia do pastor. Rapaz, para com isso, vai fazer, rapaz. Vem para o culto com a abrição de boca, chupando chiclete, vai lá fora, pega copinho com água, traz mais uns 4 copinhos para os outros aqui, fica quebrando tudo. Que honra você tem que dar para Deus num negócio desse? Meu irmão, eu estou rasgando meu coração pregando a palavra, eu te amo, tá? Eu não estou falando nada pessoalmente para ninguém, aqui é de Deus, eu estou ensinando você a prosperar. Chega aqui, cultinho, velho, mais ou menos. Ei, pastor, tá esquisito hoje. Ei, por que colocaram esses panos pretos aí? Quem que foi que mandou acender essa luzinha? Rapaz, que culto que você está oferecendo para Deus, meu irmão? Chega na marra, sai nas pressas, bicudo nas portas com todo mundo, reclamando, olhando para tudo. Não faça isso. Você vai sepultar todo esse espírito em 2020. E eu quero que você me ouça aí da parte de Deus, e eu quero que esteja criando alguma coisinha dentro do seu coração para mudar. Porque eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida. Muda, porque desse jeito Deus não recebe culto de ninguém não. Muda, deixa Deus transformar seu coração. Depois você não fala que aqui não tem doutrina não, que aqui tem doutrina e tem pesada, é Bíblia pura. Você vai prosperar, meu irmão, no caminho do Senhor. Deus vai encher as suas mãos. Deus não depende de Covid ou de vacina ou de nada para te prosperar, não. Deus vai te prosperar. Deus vai abrir um caminho para você no meio do deserto. Ele é especialista em prosperar o povo no meio do deserto. Mas Ele quer que quando você possuir a terra, você dê a Ele o que é dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quem recebe essa palavra aí? Dê a Deus o que é de Deus. Dê o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração. Dê o melhor da sua adoração. Dê o melhor do seu culto. Faça o melhor para Deus. Faça sempre o melhor para Deus.
Amém? Faça sempre o melhor para Deus. Quando Deus te der, já saiba que Ele está te dando. Para que isso seja revertido na obra de Deus. Não é obrigado. Não é obrigado. Mas é uma convocação que eu vou te fazer. Eu vou fazer. E debaixo dessa palavra, eu vou fazer um apelo profético. Nós temos aí, eu quero que você faça uma oferta da virada.